quer, eu achei que seria um sucesso rápido, um pouco imediatista. E essa crença de ser oculta, não sei se eu estou... Não, tudo bem. Eu coloquei que eu queria uma independência e uma liberdade. Tudo bem. Você quer um sucesso imediato. Isso. Você é um imediatista. Você quer... Eu sou imediatista para quase tudo. Para quase tudo. Então tá certo. Então, você é um realizado... Já falou. Imediatista. Imediatista, é. Isso possa fazer mais sentido. Claro. E não existe realização que aconteça no imediatismo. Você já tinha escrito imediatista. Só que você quer sucesso rápido, você tinha que qualificar. E para qualificar é imediatista. Então a sua polaridade é: eu sou aquele que busca o sucesso imediato, ou de forma imediatista. Bem, a coisa mais importante que a gente vai fazer agora é parar, comer e voltar para trabalhar com a sombra. Porque vocês estão cansados, hoje foi longo. Nós vamos fazer 1 hora de pausa e voltar e trabalhar com a sombra e fazer o exercício de casos clínicos. Vocês podem trazer casos, sabe, casos cabeludos, pepinos insolúveis da vida de vocês. A gente pode tratar aqui alguns casos clínicos para a gente aplicar o que nós vamos ver, que é o tema depois do almoço, que é a presença que cura. Então nós vamos ter que incorporar a sombra, ver o que a sombra está comunicando e ver como é que a nossa presença vai curar. E trabalhar com casos clínicos. Vamos parar então? Então assim, né? Eu não enxergo de novo. Ficou. Bom, então, o que nós vamos fazer para reintegrar aqui é um ato treinamento. Só para a gente voltar, sair da frequência da comida, se quiser. Tragam as mãos então em Pranamuda e comece então, inspire. Adrename, Jugatrename, Satrename, Sivudevrename. Adrename, Jugatrename, Satrename, Sivudevrename. Adrename, Jugatrename, Satrename, Sivudevrename. Bom, a primeira coisa, talvez, Thiago, vou te pedir para chegar um pouquinho mais para trás, só porque não tampar, pessoal. A primeira coisa que a gente vai agora é, o Yodhvata sempre ensinou na manologia que para a gente poder incorporar a sombra, a gente tinha que rir da gente mesmo. Porque se alguém chega para você e fala, você é um mentiroso, você é uma assassina, você rejeita naturalmente aquela afirmação. Mas se a gente conclui e a gente é capaz de fazer um aforisma e que revela a gente, o humor é importantíssimo nessa jogada. Então, eu acho que vocês chegaram nisso. E só para a gente refrescar, eu gostaria de 1 a 1 pedir a frase que vocês fecharam, porque tem gente que fechou só agora. Vamos começar de você, Thiago. Realizado, mediatista realizado. Você que tem que... você que tem que decidir. Realizado mediatista. Realizado mediatista. Eu sou amorosa e sensata e absolutamente competitiva. Vocês ouviram? Amorosa e sensata e absolutamente competitiva. Eu sou um intolerante íntegro. Um intolerante íntegro. Sou uma irresponsável que realiza. Eu mudei um pouquinho. Eu sou o déspota que confia. Não. Ficou bom. Não ficou bom, não. Por que Não, ficou ele bom? não mostrou a sombra dele, Não, né? é porque o entregue e déspota, eu sou um
Ele não Todo consegue- déspota realiza. Essa é uma das qualidades do déspota, porque ele mata todos, ele passa por cima de todos e realiza. O déspota sempre realiza, por isso que não é boa essa. Vamos dizer que ele realiza. Quase confia. Confia. O déspota que confia. Não, todo déspota confia. Bom, você tem a frase dele. Você é confiável, né? Porque a história, o que era entregue. É. É irreverente. Como é que é? Com reverência. Déspota reverente é bom. Pois é, eu só achei o que você falou antes, Entendi. não revela o déspota que confia. Todo déspota confia que seus súditos vão realizar os seus desejos. Confiar no outro é a condição existencial garantida do déspota. Talvez o déspota reverente, mas Déspota também é reverente a si próprio. é porque só, o ponto da luz, assim, Vocês estão. Esse negócio tá duro aqui hoje. ele tem a ver Entrega. com uma confiança no outro. Que é entrega. Entrega. Por que você tirou a entrega do Eu achei negócio? que a frase não fazia sentido. Lê a frase. Eu sou entregue déspota. É lógico que faz sentido, é o que mais faz sentido. Faz todo sentido. Como que um déspota pode ser entregue? Não tem jeito. Não tem jeito. Como é que um déspota vai entregar a cabeça? Não tem jeito. Imagina. Entende? O déspota entregue é um paradoxo muito bom. Mas o déspota confiante não é um paradoxo e nem tampouco o déspota reverente. Mas o déspota entregue, não existe despotismo com entrega. Eles se excluem. Entendeu? Entendi. Você vai ficar com essa? Eu sou o déspota entregue. Tá ótimo. O seu é? Eu sou serena com ódio mortal. Eu adoro. Ela fala isso com você, serenidade. Título de um filme. Eu sou a calma e intolerante. A calma intolerante. Acho que eu fiquei em dúvida agora, porque eu tinha colocado. Não, eu tinha colocado leveza, mas não foi bom, uma leveza com superioridade. O que você acha melhor? Aí eu fui pro outro que era coragem. Coloquei, eu sou uma corajosa arrogante. Não. Quase que a arrogância é parte da coragem. Não, nós voltamos você. Pensa aí mais um pouquinho. Você descobriu a sua, né? Sou sustentador fraco. Essa é muito boa. O sustentador fraco. Você tem que chegar nesse lugar. Tá querendo, né? Queria sustentar alguma coisa. E você também chegou no seu lugar. Eu sou uma radiante ignorante. Tá ótimo, é ótimo. Como eu não fiz mulher Sabe quando você radiante, chega, né? Eu não fiz mulher mais ignorante. Sabe que antes chegou no seu? Eu sou uma guerreira insegura. Guerreiro inseguro. É bom demais. Lá você. Eu sou um compromissado preguiçoso. É ótimo também. Mas eu me identifiquei com aquela coisa de sustentar e Fraco. fraqueza Vocês também. podem pegar carona. Pode. Você pode escrever o que for melhor. Mas você tem que escrever, tem que ser a sua, tem que fazer uma escolha. Porque todo o processo de compreender a sombra vem a partir de você ter clareza da sua frase, do seu paradoxo. Você acha que você se relaciona mais com a fraqueza do que com a preguiça. Então você põe aquela, é bom. É. Você então achou a sua agora? Eu coloquei, eu sou uma generosa sem compromisso. Essa é muito boa. Muito bom. Muito bom mesmo. É. Eu sou indiferente e tranquila. Tá bom? Eu acho que tá bom. Eu senti assim, ó, né, assim, um tipo, E aí? é porque a indiferente, tranquila, é um negócio muito negativo. Mas vamos ver se a indiferença e a tranquilidade são paradoxos. Será que o paradoxo contrário, o outro lado da indiferença, poderia ser a tranquilidade? Eles se excluem ou eles se explicam? Se for um paradoxo, tem que explicar. Se você não for indiferente,
você é tranquila, se você não for tranquila, você se torna diferente, não parece que se explica. Não é um paradoxo. A indiferente tranquila é mais uma gradação. Tranquilamente diferente. É uma gradação. Mas eu gostei que você colocou que a sua luz é perfeita, você é tranquilidade. Mas você trocaria a palavra tranquilidade por paz? Trocaria. Porque pode fazer diferença, porque suk é paz. Eu sou a paz, o quê? A paz indiferente. Faz sentido? Agora faz diferença. Não existe paz com a indiferença, entendeu? Mas existe tranquilidade com a indiferença. O que é Dashmesh? É o seu? É uma das qualidades do divino, de Deus. É um tipo de Deus na mitologia, que é aquele que sustenta. É o sustenta. É o que dá e mexe, se vira, é o Dashmesh. Tá bom. Ficou bom assim, não ficou? A paz indiferente. É uma super paradoxo. Satpi, você achou o seu? Eu coloquei um, depois peguei carona nela aqui. Eu sou uma guerreira medrosa ou uma justiceira temerária? Todos os dois são bons. Pode escolher o seu. Mas é a mesma coisa. Não. Não. A gente acha que é a mesma coisa, mas não é. A guerreira medrosa... É uma justiceira temerária. Então pode escrever. Senão pode terminar essa Não, eu já vamos fazer isso depois. Pode escrever. Você é a... Eu sou uma justiceira medrosa. Justiceira medrosa. Tá bom. Ótimo. Você mudou desde o início, né? Não mudei. Eu sou uma assassina respeitosa. Respeitosamente. Muito bom. Bata com respeito. Você chegou no Ok. Eu sou a comprometida desconectada. Essa é ótima. A comprometida desconectada. E o seu é... O translúcido mentiroso. Muito bom também. Renato, você chegou. Eu sou um egoísta compassivo. Esse é ótimo. Egoísta compassivo. Então essas pérolas... Não, por absolutamente. Você achou o seu? Bom, quando eu fui lá no meu ser oculto, eu tinha colocado rígido, medroso. E aí eu acho que eu sou uma corajosa com medo, insegura. Mas você tem que escolher se você é uma corajosa rígida ou uma corajosa medrosa. Medrosa. Eu acho que essa questão da superioridade também vem do medo, entendeu? Então pronto. Então eu sou uma corajosa medrosa. Muito bem. Agora, para fazer sentido... Eu posso só perguntar antes? Claro. Essa é uma que a gente encontra pela emoção, que a gente achou fácil. Mas a gente tem outras que a gente pode depois trabalhar. Vocês podem sempre pegar e criar suas polaridades, isso vai ajudar vocês. Eu achei uma que a minha é criativo que não realiza. Pode ser. Pode ser. E várias outras, né? Várias Mas outras. a gente elege uma agora. Para você poder estudar. Então, o que a gente quer fazer é pegar a informação que a sombra, porque em primeiro lugar, a sombra ela é de difícil aceitação social. É verdade. Mas justamente porque a gente tem uma dificuldade de expressar essa sombra, é que a gente cria uma grande arapuca, onde a gente vai ficar preso, incapaz de se libertar. Então, nós não queremos entrar na arapuca, nós não queremos entrar nessa prisão. E como a gente não quer fazer isso, a gente tem que garantir que a gente vai ou expressar a sombra, ou entender o que a sombra está dizendo que precisa. Porque a sombra é uma válvula de escape. Se vocês entenderem a sombra como a válvula da panela de pressão, quando você então está cozinhando uma coisa e a válvula começa a soltar a pressão, para você não ter a panela explodindo, você precisa fazer duas coisas. Ou você desliga o fogo, tira a pressão, ou você abre a válvula, dá vazão, entendeu? Então é exatamente isso
a sombra que é da gente. Então, o que a sombra, no caso de vocês, quer comunicar? Ela está querendo comunicar alguma coisa, e é esse lugar que a gente tem que agora olhar o que a sombra está pedindo para a gente ter para diminuir a pressão ou abrir a válvula. Então, vamos pegar a sua, por exemplo. Você está me olhando? Não, a translúcido não, a sombra, que é a mentira. Se a gente pegar esse caso, vocês vão entender todos. Então, uma pessoa que a qualidade dela é ser transparente, a translucidez, e ela tem uma necessidade de obstruir essa translucidez mentindo, né? O que essa pessoa está precisando? O que você precisa? A mentira vem para fazer o quê? Esconder, manifestar. Não. A mentira tem... para enganar. A mentira para dizer o que não é. Não. Qual que é a função do mentir nesse caso, quando você veio para ser translúcido? O que é mentira? Nesse caso, eu posso dizer, porque eu sei, não vou ficar fazendo vocês pensarem demais, não. A mentira está escondendo uma qualidade do ser real. A mentira está, na verdade, escondendo o que você mais é. Então, e tem que ter algo que você teme expor. Então, quando a gente mente, o que você está querendo você está querendo encobrir alguma coisa que você preferia expor, mas não expõe. Todos nós mentimos pela mesma razão, e todos nós mentimos. A mentira é um argumento, a mentira primeiro é um hábito para impedir que a gente seja visto como a gente é. Então, nesse caso, a mentira ela funciona como para amparar você, para você ser aceito. A mentira é sempre um recurso para você ser aceito. Está fazendo sentido para você? Sim. Então, como a mentira é um recurso para a gente ser aceito, e o risco dela é que ela se torna um hábito, o que a gente precisa perguntar para o nosso ser real é o que ele teme, o que ele precisa ser aceito. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O que em mim eu preciso que seja aceito? Você está comigo? Você está me olhando assim com essa cara de pastel, mas pastel é porque eu estou pastelando dentro. Então, a coisa mais importante que vocês vão perguntar para a sombra é o que você está querendo impedir? E na resposta você encontra a chave para você poder dar alívio à sua sombra. Eu tô simplesmente levantando algumas questões que são clássicas do processo. Da raiva tem outros, da ignorância tem outros, igual mesmo da ignorância. Mas da mentira é esse. A mentira é sempre uma insegurança. Então, o que na sua vida você sente... por que você se sente inseguro? O que é que te abala? Abala a sua segurança. Se você descobrir isso, você descobriu a chave para trabalhar a máscara. Te ajudei? O que ela está encobrindo? Qual a insegurança que ela está encobrindo? Vocês todos vão perguntar isso para vocês. Se vocês acharem isso na sua sombra, vou dar um outro exemplo. O exemplo da radiância com a ignorância. Esse exemplo é maravilhoso. Olha só. Qual que é a qualidade da radiância? Qual que é a qualidade dela, essencial? Projeção. A radiância vai, né? Ela tem uma projeção. Todas as vezes que a sua projeção vai, uma das coisas, a consequência da radiância é que a projeção encontra todo o desconhecido. Não existe desconhecido para a radiância. Porque ela se projeta naquilo que você própria não conhece, mas a radiância alcançou lá. Quando a sua radiância encontra o desconhecido, a primeira coisa que ela faz é revelá-lo para você. Então toda a radiância é um chamado de conexão, de acasalamento, de responsabilidade. Então a sombra, que é a ignorância,
Você lembra que nós chegamos na ignorância, não é? Ignorância. Nós chegamos na ignorância, mas qual foi a frase que você tinha dito antes? Que era você não tem... Admitir que eu não sei. Admitir que não sei. Então, o que essa sombra está querendo dizer, a ignorância? É que ela tem o receio de trazer um desconhecido que ela não sabe. Então, a insegurança dela é não ter respostas. Então, essa ignorância, ela teme a conexão, não porque ela não quer a conexão, é porque ela teme não ter a resposta. É claro que o ego ali sente que se ele não tiver resposta, ele está lascado. Então tem uma reputação que vai embora. Então o tema seu é a sua reputação. Sim. O que você teme é que a sua reputação seja abalada. E por isso você prefere, você esconde que você não tem respostas. E aí você mente inventando respostas. Verdade. É assim que funciona. Então, no caso da radiância, eu acho muito bom isso ter aparecido aqui, porque a radiância é uma das características que nós trabalhamos lá na aula passada, que a gente falou, não sei se vocês se lembram, que uma das coisas que a gente precisa fazer para alcançar efetividade na nossa comunicação é projeção. É a tal da radiância. É a convicção com que você irradia a sua presença. E quando você faz isso, vocês todos têm medo de pergunta. Então vocês preferem conter a projeção de vocês para não ter que responder perguntas. Porque vocês temem pela reputação de vocês, de não ter respostas. Mas uma das coisas que a gente faz, e é isso que eu quero que vocês entendam, nesse caso, quando você irradia, tem uma parte do seu cérebro que irradia junto. Qual seria? O lobo frontal. É o lugar que a gente tem a capacidade de lidar com o desconhecido, com aquilo que ainda virá, da forma mais inteligente possível. A radiância leva sangue para o lobo frontal. Então, quando a gente é radiante, a gente não deveria se preocupar com mais nada, porque o lobo frontal vai encontrar as respostas. Mas quando a gente teme não ter as respostas, você entra no estado de medo que te recolhe. E o que acontece com o sangue? Ele sai do lobo frontal e a gente entra no estado de, lembra a primeira aula, não é um estado de crescimento, é um estado de defesa. Proteção. A gente chamou esse estado de proteção. Você entra no seu ser oculto. Então, no ser oculto, a radiância não está a serviço da conexão, ela está a serviço da sua proteção. Você sai do modo relacionamento e entra no modo de proteção. Então, a sua sombra está dizendo para você que você tem medo sim da sua reputação se perder nessa história, mas a radiância é a garantia de que você vai ter a resposta. É por isso que eu coloquei que eu sou capaz, assim, dentro do meu. Exatamente. Porque se você não temer, você terá as respostas. E aí essa resposta, em vez de ser uma mentira, será uma inventada. Só que a diferença da mentira com a inventada é que a inventada vem da invenção, nesse caso, da intuição. Ela é inventada porque ela não existia em você. Ela foi te dada pelo seu ser radiante. E acontece você ser muito intuitiva quando você é muito radiante? Porque às vezes assim, como é que é? Eu sou muito intuitiva. Claro, então, a radiância é intuitiva. Também porque eu invento muito, entendeu? Não, mas muita coisa eu vou, entendeu? Não é invenção. Aí é aquilo que é uma verdade. De onde está vindo? Essa verdade está vindo da pessoa? Não. Está vindo das circunstâncias? Não, está vindo do universo, que é onde está a sua radiância. Essa é a verdade universal. A diferença da mentira é que você busca um raciocínio no seu cabedal, no seu arquivo pessoal e cria uma justificativa que é uma verdade pessoal, baseada nas circunstâncias. Entendeu isso? Então, a única coisa que a gente não precisa temer é a reputação quando a qualidade é radiância. Mas a sombra está só dizendo para você que uma pessoa radiante tem mesmo que temer a reputação. Porque quem se qualificou na radiância não pode descer ladeira. A responsabilidade é muito maior. Então a sombra só quer garantia que você não vai macular a sua reputação. Porque a reputação é importante.
A gente constrói uma reputação em 30 anos e perde ela em 30 segundos. A reputação é um negócio importantíssimo da gente honrar. Outro exemplo. Eu quero que vocês façam esse exercício com vocês. Vocês entendem? Mas aí eu não entendi. A chave para ela... A chave para ela é confiar na radiância. Entendi. Porque ela teme perder a reputação. A chave sua era confiar, descobrir o que você esconde, onde está a sua insegurança, para você poder lidar de forma a garantir que você a sua translucidez será aceita. Entendeu? Que aí você não tem que ficar dando justificativas. A verdade não tem que ser pessoal. Porque toda verdade de forma pessoal que aparece como uma justificativa para justificar a sombra é uma mentira. É sempre uma mentira. Porque o simples fato dela ser pessoal já é uma mentira, porque ela não envolve nada além de você. Já é parcial. Isso responde um monte de outras coisas. Inclusive. De muitos outros. Por isso que eu falei que se a gente trabalha com o núcleo, a gente trabalha com tudo. Alguém quer discutir o ciclo? Ok, beleza, ok, eu sei. Tá bom, nós vamos discutir de todas as perguntas. O que a sombra quer me comunicar? O que eu preciso ter para diminuir a pressão? A primeira coisa que eu quero é que vocês não tenham pressão nenhuma. Só olha para o seu paradoxo e fala, curioso, meu paradoxo. Eu sou isso, mas eu sou também aquilo. O que será que a sombra está querendo me dizer? O que ela está tentando proteger? Qual que é a válvula de escape aqui? Entendeu? É mais ou menos isso. Vamos com a sua, Fábio. Bom, tentar chegar num tipo de raciocínio, tentar identificar esse paradoxo como ele age contra mim. Bom, a qualidade do ser real é a integridade. Certo. Integridade, aí eu estou entendendo com esse componente de presença, plenitude, né? Tranquilo. O ser oculto, ele tem uma aspiração de reconhecimento. Né? Então, faz tudo para ser reconhecido. Qual que o lado masculino. O lado masculino e o lado feminino ser protegido. Qual é o ponto de entrada para mim? E eu acho que é onde a intolerância aparece. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu faço as coisas bem feitas. Eu tendo, essa é uma das minhas qualidades, que eu me disponho a fazer, eu faço bem feito. Então isso gera conhecimento. Só que eu sou extremamente resistente à falta de conhecimento. Eu odeio gente burra. Assim, isso para mim, assim, eu sou professor e eu tenho muita dificuldade de lidar com aluno que não aprende. E isso eu consigo ver no primeiro dia de aula. Eu sempre brinco, eu não preciso esperar o final do semestre para dar nota para aluno. No primeiro dia de aula, eu olho para o aluno e falo, esse aqui vai tirar 3. E acontece, não precisa fazer prova, assim, também são muitos anos de experiência. Mas isso me incomoda. E aí, onde que isso me incomoda? Isso me gera uma intolerância. Então eu não aceito aquela pessoa como ela é. Eu quero que ela seja inteligente, eu quero que ela seja brilhante, e ela não é. Então, ao invés de aceitar, eu gero uma não aceitação, uma resistência contra essa pessoa. E aí o que eu começo a fazer? E aí que vem a minha inteligência, eu começo a manipular. E aí eu vou manipulando a situação. Eu tenho isso não só com alunos, eu tenho com colegas de trabalho, né, que eu não aceito o colega, a colega, eu acho que a pessoa é burra. Então o que eu faço? Eu mino as decisões da pessoa, eu não deixo a pessoa brilhar. A hora que ela tem um espacinho, ela vai decidir errado, eu vou decidir melhor, eu travo a decisão dela. E com isso eu vou manipulando, apesar da manipulação tá totalmente... ninguém percebe. O que isso me tira? Me tira a integridade. Eu deixo de ser íntegro. Pronto. Perfeita sua análise. Essa é a análise que eu quero que vocês façam. É uma análise perfeita. É uma análise de professor. Essa análise é perfeita. Agora a gente quer resolver isso. Exatamente. Né? Porque justamente isso que tira dele o que ele tem de mais, mais lindo, né? Que é a integridade. Então o que a sombra está te pedindo?
Porque a sua sombra é a intolerância, né? Então, a sombra está dizendo para você, essa é muito boa. Vocês estão comigo? Porque parece que não tem solução, né? Não, quando você escuta assim, fala assim. Então, se eu tivesse medo de achar uma resposta, eu estaria travada e eu ia só falar assim, que incrível, mas eu estou totalmente relaxada, eu não tenho ideia, mas eu estou totalmente relaxada. Mas a resposta está chegando. Então, olha só como que chega. Uma das coisas mais importantes nesse caso que ele tem, a chave dele é o seguinte: ele não tolera a ignorância. Ele não tolera. Vocês são todos ligados. E esse é uma turma de gente só inteligente. Ele não tolera a ignorância. E porque ele não tolera a ignorância, ele não permite sequer que o ignorante se expresse. Mesmo quando o ignorante pode expressar na sua sabedoria. Porque ele teme tão fortemente a ignorância que é preferível fazer de conta que a ignorância não existe, antes dele ter que experimentar a ignorância. É mais ou menos o que eu sinto com o lixo em Belo Horizonte. Bom, então a válvula de escape dele é acabar com a ignorância. Não tem outro jeito. A válvula de escape é reduzir a ignorância. É a única coisa que iria te dar felicidade plena, não era? Se não houvesse ignorância. E tem um jeito que ele pode fazer isso. Paciência. É ensinando. É ensinando. Não, porque o ensinar pressupõe a paciência. Então, não integridade. Integridade ele tem demais. Mas se ele qualifica a ignorância como um desafio para a inteligência dele superar, ele vai ser obrigado a dar tempo ao tempo. Então, não existe saída toda vez que a intolerância ligada ao conhecimento aparece numa cópula, numa moeda, a menos que exista alguém que possa fazer esse serviço para você de trazer luz para a situação, porque às vezes isso pode acontecer também. Numa relação, você pode ter alguém que seja aquela que traz luz para a pessoa, e a pessoa fala, nossa, eu realmente estou por fora aqui. Ou então o professor é a luz, porque o professor é a luz. E aí, nesse caso, eu vou te dar um exemplo meu, onde eu fui a burra, para você ver o tanto que a compaixão do professor salva. Meus alunos conhecem essa história, se vocês se lembram. Quando eu fui para a Alemanha fazer meu doutorado, a Alemanha era uma coisa que não estava na minha lista. E eu fui sem falar alemão. Eu ganhei um curso de alemão e fui fazer alemão lá. Eu ganhei 4 meses de um curso de alemão. Cheguei em Freiburg para poder fazer a minha matrícula no Instituto Goethe e falei, eu não tenho conhecimento nenhum de alemão. Eu tinha feito um mês aqui, eu só sabia assim, eu sou, tu é, sabe aquele negócio, conjugar o verbo ser. Então eu cheguei lá e falei, eu sou uma aluna de doutorado, vim fazer uma prova de qualificação para o doutorado em alemão e eu não tenho alemão nenhum. Aí a moça falou para mim assim, você vai entrar no curso básico de alemão. Eu falei, tá ótimo. Passei 2 meses no curso básico de alemão, que é delivery is on the table, sabe? É uma coisa, você fica aprendendo aquela bobajada. 2 meses, fiz a prova, fiz uma prova belíssima, cheguei lá para renovar mais 2 meses. Quando eu entreguei meu certificado, a mulher da secretaria falou assim, nossa, você estava fazendo o curso errado. Eu falei, como assim? Ela falou, você devia estar no curso para qualificação do exame de alemão da universidade. Eu falei, mas eu falei que eu era essa pessoa. Desculpa, foi um erro nosso. Então eu cheguei no meu curso próprio 2 meses atrasado, só tinha 2 meses para fazer. E o povo do meu curso já estava ouvindo serviço meteorológico no rádio e dizendo, é isso, falou aquilo. E eu entrei assim, ainda com o livro está sobre a mesa, eu vou para casa, João quer pão, entende? Eu estava aquilo e o povo ouvindo o boletim meteorológico. A professora, eu cheguei com aquela cara de songa e sentei lá no final e ficava assim. A professora me olhou e me deu esse diagnóstico, falou, essa é burra até mandar nascer. E ela dava aula para todo mundo menos para mim. Ela me ignorou solenemente e cada vez eu não entendia nada. Eu falei, nossa, eu vou ganhar 0 nessa prova de qualificação
vou voltar pro Brasil com a minha reputação no chinelo. E aí, um mês de aula, eu juro que eu não entendia nada, não entendia nada. Ela falou, nós vamos fazer uma prova. Eu falei, tô perdida. Eu cheguei para fazer a prova, todo mundo assentado nas carteirinhas, vocês não têm noção. Você tem noção que você fez doutorado na Alemanha. Prova na Alemanha, se o professor tiver 3 turmas, cada turma tem uma prova diferente. Ninguém ganha a mesma prova. Eu sentei na minha última carteira, professora, eu lembro dela direitinho assim, Yalos, então vamos começar a prova. E pôs a prova em cima da carteira. Quando eu peguei a prova, eu olhei para aquela prova e falei, a prova tinha de tudo, interpretar texto, ouvir serviço meteorológico, falar alguma coisa, saber boletim de tráfego. Aí eu falei, eu tô perdida, eu não sei nada. Quando eu olho para... Sabe quando você escorrega na carteira assim? Eu escorreguei um pouquinho. Quando eu olho debaixo da minha cadeira, da minha mesa, tinha uma prova inteira respondida. Inteira. De A a Z. Eu falei, não é possível que é a mesma prova. Puxei. É a mesma prova, inteirinha respondida. Aí eu computei. Isso não pode ser a prova da turma da semana passada. Eles nunca fariam isso. Eu pensei, eu vou pegar essa prova. Aí a minha verdade disse, absolutamente, você nunca fez isso. Você detesta quem cola. Eu sou daquela aluna CDF que nunca nem colei. E o tempo foi passando, eu falei, esquece de alguma coisa? Eu vou pegar essa prova. Peguei a minha prova, recolhi, pus na bolsa e entreguei a prova. Pronto. Era meu exame de qualificação, né? Era um teste fundamental. Eu entreguei, levantei o braço e falei assim, terminei. A professora, o quê? Eu pensei, essa professora fez isso de sacanagem para testar a minha integridade. Ela vai acabar comigo agora. Aí eu levantei a mão, sim, eu terminei. A professora pegou a prova e falou, obrigada, pode ir embora. Fui embora e fiquei uma semana com diarreia. Eu vou chegar lá, a professora vai acabar comigo. Ela vai acabar comigo, era tudo que eu falava. Cheguei na sala de aula, quando a professora me viu, ela falou, Frau Mendonça, por favor, Vitor, vem aqui, senta aqui. Eu tirei 10 com louvor. Uau. Aí a professora se encantou comigo, porque todo mundo foi mal na prova. E eu fui a única burra que tirei 10 com louvor. A partir daquele momento, ela começou a dar aula pra mim. Frau Mendonça, a senhora entendeu, Frau Mendonça? E foi dando aula, e o amor dela e a admiração dela fez com que abrisse dentro de mim um negócio. Daí um mês eu fiz o exame de qualificação e tirei 9,97. E os meus colegas, nós éramos 12. Todos eles tiraram sofrível, teve um que tirou bom. Então, assim, vocês me perguntam, quem fez aquela prova por mim? Não tenho a menor ideia. Depois que eu já tinha terminado a prova, eu fui na professora, eu já estava no doutorado, eu mandei uma carta para ela dizendo, aquela prova não fui eu que fiz. Ela falou, nunca, faz de conta que a senhora nunca me contou isso. Porque, primeiro, que eu não tenho que ouvir isso, segundo, que nunca eu repito uma prova. Então eu pus na minha cabeça que foi o Guru Ramdas que me deu aquela prova de presente. Mas eu estou te contando isso só porque o amor dela e a consideração dela por mim, ela me ensinou alemão em um mês. E eu não sei que vias eu aprendi alemão, só para vocês. Então, no caso da sua Isso é muito bonito. No caso dessa sua paradoxo, a chave é ser o professor que você já é. Né? A chave é ser o professor, porque a ignorância só será dissolvida na presença da sua luz, que a sua luz é a integridade, é quando você tem a compaixão para ensinar. Aqui exatamente no meu percurso, quando a falta de conhecimento e gera intolerância, eu não aceito a falta de conhecimento, isso, o que eu faço? Eu crio uma situação de manipulação ao invés de ensinar. Isso. Eu reverto e eu manipulo. Então, assim, e até não é num contexto muito de sala de aula, é num contexto, por exemplo, de uma decisão administrativa, um espaço de gestão. Aquela pessoa que vai ter que fazer aquela coisa, eu tiro o espaço dela, eu decido, depois eu volto ela para o espaço, mas a decisão não foi dela, a decisão foi minha. Né? E aí eu não comprometo, e aí fica aquela coisa de está tudo reconhecido. Eu acho que realmente, se eu, em vez de manipular, nesse momento eu passar a ensinar,
Você restitui a sua integridade. Eu restituo a integridade. E aí uma das coisas que a gente passa a fazer parte da gente é às vezes diminuir o timing. Então, dá aula de quê? Ele é professor. Eu sou professor do UFMG, mas eu faço... Bom, eu trabalho com tradução, mas na verdade... Mas você tem um cargo atualmente que é na correitoria, né? Atualmente eu sou o diretor de Relações Internacionais da Universidade. Então eu trabalho direto na reitoria com a internacionalização da UFMG. Mas assim, a minha parte, na verdade, quando falo tradução, eu trabalho com comunicação intercultural. É como a gente se entende entre barreiras linguísticas e culturais. Então, assim, vocês entendem isso? Uma das coisas que a integridade, nesse caso, vai exigir para ela ser preservada é uma dose grande de paciência. E às vezes, aí o tempo fica mais longo, né, para você poder realizar. E aí, o Jörg Barnes sempre dizia nesse caso que você pode usar a sua diplomacia. E a diplomacia seria um recurso muito importante nesse caso, que é quando você diplomaticamente ganha tempo, mas não se exime de ensinar depois. Só para você não perder o momento do negócio. Há uma diferença entre manipular e ser diplomático. Isso. Uma tradução disso que você falou. Eu disse a diplomacia para ganhar tempo. Não, a diplomacia seria um recurso que se usa para ganhar tempo, para não se perder o tempo do negócio, porque nós estamos falando de uma empresa, né? Estamos falando onde decisões são tomadas em determinado tempo. Você usa a diplomacia para ganhar aquele tempo, não perder aquele tempo, mas com o compromisso de ensinar depois. E aí o ensino necessita tempo, e o tempo leva paciência. Isso. E exatamente a paciência e a intolerância que... Exatamente. A questão do timing, por exemplo, só para ilustrar para vocês, eu sou uma pessoa que eu tendo a tomar decisões com uma certa rapidez. Eu analiso a situação rapidamente, peço os fatores, falo, não, por aqui. E uma vez que eu falei, vamos por aqui, eu não costumo hesitar muito na decisão tomada. Tomamos a decisão, vamos por aqui. Se der errado, depois a gente faz outra coisa. Só que eu trabalho numa equipe grande, né? E eu tenho 50 pessoas trabalhando comigo. E cada uma fazendo alguma coisa que também é importante. E às vezes o que eu faço é exatamente isso. Eu quero que as pessoas ajam no meu timing, e não no timing delas. E aí é exatamente onde é a questão da paciência. Eu preciso da diplomacia para que a ação seja efetiva e imediata, porque eu não posso esperar um ano para a pessoa aprender, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar àquela pessoa o tempo que ela precisa para ela poder aprender e fazer bem. Isso. E nesse caso, naquele esquema que a gente começou o dia, havia do ser oculto, havia do ser real e havia a identidade local, né? E aí nós não tínhamos a identidade universal, e a identidade universal era a consciência. E o valor dessa consciência que sustenta essa ação agora. E qual que é o valor dele aqui? É a integridade, que é o valor mais importante do ser real dele. Então, por conta dele querer ser íntegro e não macular aquela integridade, é que uma ação dele vai ser contemporânea, ele vai ter que ter uma ação dupla. Ao mesmo tempo que ele tem uma diplomacia para acelerar o processo, ele tem um compromisso de ensinar. Por exemplo, só para ilustrar uma coisa bem concreta. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que ela tem uma responsabilidade importante e ela desempenha mal a função dela. Nós conhecemos, cara. E o que eu estava a ponto de fazer agora, nessa semana, é remover. Eu não posso demitir, porque é servidor público federal, mas eu posso remover. Posso assinar eu não quero mais você comigo. Tiro e elimino o problema. Eu não vou resolver o problema dessa pessoa, porque ela vai para outro lugar, continuando fazendo. Ela precisa realmente aprender. E ela precisa de tempo para aprender. Então tem que encontrar, nesse caso concreto mesmo, a minha integridade, para mim, até como professor, eu não simplesmente remover, tirar o problema, mas deixar o problema, que eu vou jogar a batata quente para o outro lugar que ela for, ela não vai resolver, né? Ela só vai sair da minha esfera imediata. Certo. Talvez ela vá até para um lugar que vai me atrapalhar. Você sabe. Eu acho que aqui a paciência e volta para a tolerância, tira a intolerância. Assim, eu estou tentando aplicar isso num exemplo muito concreto.
mas que a cadeia faz muito sentido para mim. Agora, ele traz um elemento, vocês estão comigo, porque vocês querem ouvir, cada um de vocês vão ter que ter energia para ouvir, né? Porque é um processo, vocês estão aprendendo, porque vocês estão fazendo um curso de coaching, um dia vocês fazem isso com o outro. Então, isso, como fazer isso, é o tema que eu vou apresentar daqui a pouco, que é a minha presença que cura, que é como que você vai ser uma presença que cura para essa pessoa, que está ali empacada, digamos assim, né? Mas então, fez sentido isso para você? Quem quer necessariamente ser o próximo? Eu já passo para vocês, deixa eu fazer o pré-pol. Você é o sustentador fraco. E aí eu estou analisando aqui. O sustentador fraco. O que é a fraqueza? O que esse fraco está querendo dizer para você? No início, quando você disse o que quer o ser oculto. O que o ser oculto quer, né? O que ele quer é segurança, carinho e conforto. Então a fala do seu oculto para justificar a fraqueza é: preciso ser fraco para receber carinho e ficar em segurança. Você já matou a charada, não tem que falar mais. E aí o ser real, a fala do ser real, Vocês entenderam só um pouquinho? Vocês entenderam o que ele falou? Vocês entenderam? Eu preciso ser fraco. Preciso ser a fala do ser oculto. Acho que todo homem é assim. Para justificar. Nem todo homem. Preciso ser fraco para receber carinho e ficar em segurança. E o ser real ama e mantém a segurança dos outros, para os outros ao meu redor, ao seu redor, ao meu redor, atingirem seus destinos, chegarem a seus destinos. Mas na sua intimidade, você que tem que sustentar é fraco e a fala do ser oculto é aquela: seja fraca para você receber. Exato. Então, vocês lembram que você começou descrevendo o que o ser oculto dele está pedindo? E o que o ser oculto pede é relaxamento, viu? Ele falou carinho e segurança. E o carinho e segurança é uma demanda do ser oculto que vem do lado feminino. Vem do lado feminino, segurança. O lado masculino não está pedindo nada, o lado masculino é reconhecimento. Tá certo? A sua fala você trouxe. Eu vejo isso muito, eu liguei isso muito com um lado muito infantil. Tudo bem, mas esse é o lado feminino. Esse é o lado feminino. Tudo isso é infantil. Desde esse esquema que parece tão bem montado, é tudo infantil. Isso vem da programação da infância. Então nós deixamos a infância para lá porque é um lugar que a gente não tem como acessar, e é por isso que a gente está trabalhando com os elementos do masculino e do feminino, porque é mais palpável, dá pra gente poder fazer alguma coisa hoje. Então, você estava dizendo, foi muito bom que você falou. Então, o esquema dele é o seguinte: como ele tem que sustentar, ele se faz de frágil para ser amparado. Então, o que o ser oculto dele está querendo? Onde que a gente aliviaria essa pressão? Sustentando. Isso, ele tem que ser amparado. Que na verdade é o que eu tenho que fazer. Pois é, e aí vem uma coisa que é a verdade absoluta para todo homem. Todo homem precisa ser amparado. Ainda que você tenha que mentir no reconhecimento seu, ele precisa ser amparado. Vocês lembram a história? Nós já tivemos essa aula, é a história do espermatozoide. O homem, a psique dele é uma corrida onde ele tem certeza que ele vai morrer. Porque ele vai morrer. Ele vai ter insucesso. Quais são as chances de um espermatozoide penetrar um óvulo? São raríssimas. Então isso é a psique do homem, é um estresse permanente, é uma tensão permanente. O homem tem que provar o tempo todo que ele vai sobreviver. Então, o que mais o homem precisa é de ser amparado. E o problema de um casal, quando um homem vive com uma mulher, é que a mulher, porque ela não precisa ser amparada, ela precisa de ser segura.
ser assegurado, desculpe. Ela precisa ter certeza que o mundo material está assegurado. Porque a mulher é lua que se relaciona não com o homem, o sol, mas com a terra, com o mundo material. Então, a mulher, tudo que ela quer é garantia de que o mundo material está garantido. E ela, para fazer isso, ela não mede esforço. Então a mulher não cansa. Você já viu mulher? Mulher para cansar, ela tem que estar nas últimas. Mulher para cansar, ela tem que estar nas últimas. Mas homem cansa já no início. Porque não é o cansaço do homem, não é porque ele fez muita coisa, não é porque é uma tensão na psique dele. Que ele já sabe que o negócio é duro antes de começar. Então, o que vocês podem fazer para os seus homens é amparar. E se você for um homem que tem um relacionamento com outro homem, o que você tem que fazer é amparar. Amparar. Então, o homem sempre vai ser dependente do outro, do parceiro. O homem sempre vai precisar. O homem sim. O único ser que é independente de qualquer coisa é a mulher. A única coisa que a mulher depende de pimenta. Vai falar. Uma mulher, ela não precisa de sexo, ela precisa de pimenta. Se tiver pimenta, ela tá. Você vê que é a história agora. O homem, ele essencialmente precisa de um outro para ampará-lo, para descansá-lo, relaxá-lo. Ele precisa. A natureza essencial do homem é essa tensão. É por isso que eles chegam em casa e dormem, né? É claro. Mas é verdade. Ou então isso. Ou então da plotiza para relaxar. O homem precisa garantir que a sua mulher, o parceiro, sei lá, quem estiver com ele, entenda que ele precisa de ser ajudado a relaxar. Esse é o apoio que o homem precisa. Um amigo nosso, no curso Homens Autênticos em Uberlândia, ele disse que no outro casamento dele, ele chegava em casa e tinha mulher e 3 filhas. Ele chegava e ficava 40 minutos, 1 hora lá no hall do prédio, lá, sentado na cadeira, do lado do elevador, ela assim, quieto, ficar lá, depois de subir. Eu podia descansar lá com ela. É impossível descansar no meio de tanta mulher. Os homens, a gente que é meio de homens, essa sustentação vem da esposa, ou da companheira, do companheiro, não da gente. Agora mesmo eu falo isso. Lembra dessa pergunta? Eu já falo nisso. Essa pergunta é boa, mas eu já falo nisso. Então, Prempol, você descobriu. Então, para uma pessoa que é sustentador e fraco, o grito é você. Tá ótimo. Eu fico com medo só de uma coisa. Eu sou professor também, então acho que o professor entende facilmente, né? Consegue transformar o complexo em simples rapidamente. Eu fico com medo disso aqui ficar só no campo, eu estava falando para você, isso aqui é no campo da ideia, da filosofia. E agora? José? Não, agora vai acontecer uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é como você comunica isso. Isso tem que ser comunicado, senão está no plano das ideias. Se a gente não conseguir comunicar, fica no plano das ideias. Então, por enquanto, já descobri uma coisa muito importante, que é o esquema que ajuda a você sair do ser oculto, porque você tem a garantia que a sua sombra vai ser ouvida. Vocês estão entendendo como é que funciona essa coisa da sombra? Quem é o próximo do lado de cá? Fala você. Não consegui fazer todo esse raciocínio elaborado. Tudo bem, vamos fazer juntos. Bom, o meu eu sou uma justiceira medrosa. Tá certo. Aí a gente já faz de 2, porque tem uma justiceira temerosa também. Fala. Ainda bem que vocês não puseram justiceira temerária. É temerosa. Temerosa. Fala então, vamos lá. Bom, mas eu não entendi bem. A hora foi falado o que a sombra quer, a hora foi falado o que o oculto quer. Tudo bem, é porque a gente faz uma dança. Então, no seu caso, vamos para o seu caso. Você, o valor primal dela é a justiça. Esse é um valor primal. Então, mas você tem medo. Não é isso? Não é justiça? É isso ou não é? Tem medo. Então, tudo bem. Então, então assume. Você tem medo? Tem.
Então você falou que você era justiceira medrosa. O que o medo está querendo revelar para ela? Que é a sombra. Então essa é a pergunta. O que a minha sombra está me dizendo? Em vez de vocês dizerem, eu não deveria ouvir a sombra, eu não deveria sequer ter essa sombra. Oh meu Deus do céu, deixa eu segurar a sombra aqui debaixo, eu nunca vou demonstrar. Não, o que a gente quer saber é o que a sombra está querendo comunicar. Nesse caso, a sombra está buscando te dizer que você precisa se segurar de alguma coisa para você poder fazer justiça. O que você teme? Principalmente o erro, a falha. A falha em quê? Em não fazer justiça? Não, nas situações cotidianas. Nossa, não, nós temos que ficar muito concreto nesse Pois é, o meu não consegui relacionar com a questão da justiça. Essa é a dificuldade. Então, provavelmente não é a justiça, é. De fazer a coisa errada, Não. É o erro medo do erro. Pois é. Então, é o medo do erro e você não ser capaz de ser justa? Não. Isso aí não é o medo. E o medo é de quê? É de falhar. De mostrar fraqueza, Vai, continua. De não ser perfeita. Então entendi. Entendeu? Outras questões aqui do meu ser real, eu coloquei não é uma mesmo. pessoa boa, justa acima de tudo, compromissada, extremamente realista, disciplinada, sensível e transparente. Não, tudo bem. Eu gosto. Justiça é um valor para você? Parece um valor importantíssimo, né? O medo é que está ruim. Então você falou uma coisa que explica muito mais o seu paradoxo que é o medo. Você lembra o que você falou antes? Eu perguntei, você tem medo de quê? Você tem medo? Aí você falou, eu tenho medo de errar, de falhar. Então ela é a justiceira, como que é? É a que busca justiça. falha. Não, insegura, incerta. Você tem que descobrir. Mas o que a sombra está querendo? Não, primeiro você tem que descobrir, senão nós nunca vamos descobrir o que a sombra está querendo. Eu vou andar com o carro um pouquinho e você vai pensar um pouquinho. Eu posso pegar carona nela? Pode. Porque vem a justiça como valor final, né? E o medo é o medo. Eu coloquei a guerreira, eu não coloquei justiceira, né? Eu coloquei a guerreira medrosa. Ok. Né? E o que você tem medo? Você teme o quê? O medo do desamparo. Perfeito. Isso é claro, entendeu? Então é tranquilo esse trabalho. Então ela é a guerreira. Ela tem vontade de lutar por aquilo que é justo. Mas ela tem medo de ir sozinha. De não ter força e ir sozinha. Então, o que seu ser oculto está querendo te dizer nesse caso? Que eu tenho que entregar. Ou, qual é a coisa mais clara? Porque o ser oculto não manda mensagem. Pera lá, não. O ser oculto não manda mensagem dúbia ou filosófica. Ou que vai acontecer o ano que vem, ou talvez numa outra encarnação. Ele manda uma mensagem imediata. Então, nesse caso, ela é aquela que preza a justiça, quer ser a guerreira da justiça. Mas ela teme ficar sozinha no campo de batalha. O que ela precisa? De companhia. É lógico. Companheirismo. Ela precisa de apoio. Ela precisa de outras pessoas no campo de batalha com você. Se você tivesse outras pessoas, mudaria a qualidade da sua luta? Não. Pronto, então, entendeu? Você tem que entender que o ser oculto não manda uma mensagem filosófica, poética, não, é concreta. Então, já te passo a palavra. Então, o que ela tem que fazer, do jeito que você tem que trabalhar, ser professor e ter paciência, aquele negócio todo, o que você tem que ter é não se isolar. Você precisa ter gente. Então, o que o seu ser oculto está gritando é assim, você precisa de companhia na batalha. Entendeu? Do exercício do início da aula, eu coloquei que o meu ser oculto quer aprovação, respeito, crédito. Ok, vai com calma. Bom, vocês estão comigo? Sim. Ninguém tem que ter uma resposta pronta. Vocês estão relaxados?